Olá, eu sou a professora Débora Martins e de hoje vou ministrar aí a segunda parte do conteúdo aí de biologia do segundo ano do ensino médio, certo? Então hoje vamos dar continuidade, aos principais grupos de plantas e conhecer as angiospermas, certo? Então, abram o livro de vocês aqui, ó, na página 20 e vamos começar, certo? Então, o conjunto, de processos e eventos aí, que levam a um organismo multicelular a atingir o tamanho e a forma típica da sua espécie, constitui o desenvolvimento, certo? Então, na maioria das plantas vasculares, o desenvolvimento origina um organismo composto por três partes básicas, que é a raiz, caule e folha, como a gente já comentou anteriormente. Então, a raiz geralmente cresce sob o solo e suas principais funções são de fixação da planta e absorção da água e de sais minerais, correto? As folhas são órgãos especializados em realizar fotossíntese, que é o processo aí pelo qual as plantas produzem as substâncias orgânicas que são justamente os seus alimentos, certo? O caule sustenta as folhas, conduzindo até elas água e sais absorvidos aí pelas raízes e levando para outros órgãos as substâncias orgânicas produzidas pelas folhas, certo? Então, o caule, na maioria das plantas, eleva as folhas, fazendo com que elas fiquem mais expostas à luz, principalmente em locais onde a vegetação é mais densa, certo? Então, as angiospermas possuem todas essas estruturas, certo? As angiospermas, gente, são consideradas do grupo monofilético, que inclui aí as plantas vasculares, aí com sementes, flores, frutos. Elas se destacam por serem bem diversificadas e distribuídas com cerca de 250 mil espécies, certo? Então, assim como as gimnospermas, as angiospermas, elas formam grãos de pólen, e sementes. Mas o que diferencia as angiospermas das gimnospermas é que as flores e os frutos se aperfeiçoaram na sua polinização e dispersão das plantas e das sementes. A maioria das angiospermas pertencem a dois grandes grupos, o grupo das monocotiledôneas e o grupo das eudicotiledôneas. Juntos, esses dois grupos representam 97% das espécies das angiospermas. Os três restantes, aí são aí de linhagens bastante antigas de plantas, como aí as magnólias e outros grupos de angiospermas, certo? De angiospermas basais. Pois bem, as monocotiledôneas, elas são geralmente herbáceas, que possuem aí um cotilédone no embrião. Gente, cotilédone é a primeira folha que surge nos embriões, certo? Das plantas, com sementes, correto? Então, suas flores possuem aí pétalas ou vários conjuntos de 3 pétalas e outras peças, outras peças, São folhas que não têm pecíolos e possuem bainha bastante desenvolvida. E as nervuras são dispostas aí paralelamente, certo? Elas possuem aí a raiz do tipo
cabeleira ou fasciculada, ou seja, quando não é possível enxergar uma raiz maior que a outra. Então, temos aí exemplos, né, aí do milho, temos o exemplo do arroz, do lírio, das orquídeas e por aí vai, por aí vai. As eudicotiledôneas têm 2 cotilédones no embrião. Suas flores possuem 5 pétalas ou vários conjuntos aí de 5 pétalas, certo? Suas folhas têm pecíolo e as nervuras formam aí uma rede de canais, certo? Então, elas possuem raiz axial ou pivotante, porque a raiz principal forma um eixo de onde nascem aí as outras raízes, correto? Então, as eudicotiledonas podem ser arbóreas, como por exemplo aí nós temos aí o ipê e a laranjeira, ou elas podem ser herbáceas, como o feijão e a azaleia, certo? Então, temos vários exemplos, né, de eucotiledôneas. Temos aí também aí a soja, o tomate, a margarida, o pau-brasil, a ervilha e por aí vai, certo? Então, as angiospermas, aqui no livro de vocês, na página 20, ó, ele faz um comentário aqui sobre as magnólidas e angiospermas basais, certo? Eu vou ler para vocês acompanharem aí. Samuel Hanan, acompanhem aí, tá bom? Magnólias, magnólidas e angiospermas basais. As magnólidas e as angiospermas basais apresentam 2 cotilédones no embrião e suas flores possuem geralmente muitas pétalas dispostas em espiral. Magnólia, vitória régia e abacateiro são exemplos, certo? Então, aqui no livro de vocês, ó, nessa imagem aqui abaixo, ele mostra um exemplo aqui, ó, de uma angiosperma, que é a ninfeia, né? A ninfeia é uma angiosperma basal do grupo das nenúfares, certo? Então, as angiospermas, elas possuem, né, aí as suas estruturas específicas, como a gente pode observar aqui na página 21, certo? Então, elas tanto podem ser monocotiledôneas, quanto o quê? Eudicotiledôneas, certo? Olha só as características das flores delas. Aqui, ó, na primeira imagem que ele coloca a flor de lírio, uma monocotiledônea, certo? Então, a flor de lírio, se a gente for contar aqui as pétalas de flores, ó, a gente contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 folhas, né? Aqui, ó, embaixo, que é o exemplo de eudicotiledônea, né? Ele coloca aqui a flor de azaleia, né? Que é uma eudicotiledônea. Então, ele dá o exemplo aqui, ó, da azaleia, certo? Então, as angiospermas, elas têm essa capacidade, né, de produzir flores, né, fruto, pólen, e tem todas essas estruturas bem acentuadas. Elas possuem todas essas estruturas, a caule, raiz, a folha, né, as nervuras. Elas possuem essas estruturas bem acentuadas, certo? E aqui, ó, ainda na página 20, ele coloca o cladograma das angiospermas, né, que é o grupo pelo qual elas participam, né? Aqui, que tá aí no livro de vocês, eu coloquei aqui, ó. Elas participam aí desses grupos aqui da amborela, né? Da nenúfares, né? As nenúfares, tem as amborelas, tem as nenúfares,
tem anis estrelados e outros. Gente, anis estrelado a gente vê em qualquer mercado. Anis estrelado é tipo uma estrela, né? É sólida. A flor é sólida, a flor seca, né? Quando ela seca, ela é sólida. E quando ela se solidifica, né, ela fica bem durinha. Ela parece uma estrela. Por isso que colocaram o nome dela de anis estrelado. Estrelado, porque ela se assemelha a uma estrela, certo? Temos aí a monodicotiledônia, né? Que é as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, certo? Aí são grupos de plantas que eles fazem parte aí do grande grupo das angiospermas, certo? Então, aqui na página 21, ele comenta um pouco sobre o esquema, né, mostrando as principais diferenças entre as angiospermas monocotiledôneas e eudicotiledôneas, certo? Então, aqui em cima, ó, bem aqui em cima, Samuel Ronan, olha aqui, ó, tá dando para enxergar Samuel Ronan, Salomão também, Salomão tem um livro, tá acompanhando no livro, certo? Então, aqui, ó, aqui em cima, ele coloca aqui, ó, as monocotiledôneas, aqui, ó, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, certo? Aí ele faz essa diferenciação entre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, certo? Vamos lá. Aqui, ó, nas monocotiledôneas, né, tem aqui a flor. Olha só como é a flor da monocotiledônea. Olha só como é que ela é, a flor da monocotiledônea. A flor da monocotiledônea, além da flor, né, ainda possui algumas folhas longas, né, algumas folhas longas aqui na estrutura dela. E olha como é a flor das eudicotiledôneas, né? Elas já são flores assim que já são várias flores, né? É um grupo de flores que se forma, não é mesmo? Aqui em cima a gente observa que é só uma e aqui são vários grupos, né? Formam um grupo aí de flores, certo? E aqui, ó, o embrião das monocotiledôneas, olha só como é que ele é. Olha só como é que ele é, né? Ele é menor. Ele é menor e ele não ocupa todo o espaço. Mas já das eudicotiledôneas, né? Ele já é mais compridinho, né? E ele já ocupa aí mais espaço aqui, ó, na altura, em questão de altura, certo? Aqui as folhas, né? As folhas das monocotiledôneas, elas são alongadas. Olha só como é que elas são alongadas. Elas são bem alongadas e finas, né? E das eudicotiledôneas, elas são assim, ó. Elas já são bem larguinhas, né? Um pouco mais larguinhas e curtinhas e cheias de nervuras. Essas linhas aqui são as nervuras, né? Que são responsáveis pelo transporte aí de nutrientes e água, certo? Aqui a raiz, olha só, a raiz das monocotiledôneas. A raiz das monocotiledôneas, elas são mais ramificadas, olha só. Elas são mais ramificadas, ó. E das eudicotiledôneas, elas possuem, né, as raízes delas mais curtas, né, e menos ramificadas. As raízes dela é mais curta e menos ramificada, certo? E aqui nas flores, né, já que as flores, chegando nas flores, né, olha só como são as flores, a diferença das flores. As flores das monocotiledôneas, elas são assim compridinhas, né, e pontiagudas nas pontas. Mas já nas eudicotiledôneas, né, elas são redondinhas, são arredondadas, né, e são mais largas, certo? Então ele até dá aqui os nomes, né?
aqui, ó, das monocotiledôneas, embrião, um cotilédone, né? As folhas, nervuras paralelas, suas nervuras são as listras, né? A raiz é fasciculada, a flor são do tipo tímeras, certo? Nas eudicotiledôneas, o embrião tem 2 cotilédones, as folhas têm nervuras reticuladas, né? Ou seja, elas são um pouco curvadas, certo? A raiz é pivotante e as flores aqui, ó, são pentâmeras. Pentâmeras, ou seja, o que é pente? Significa 5, ou seja, ela possui 5 pétalas na florzinha dela, certo? Correto? Então, aí a gente encerra o estudo dos grandes grupos, né, das plantas, dos tipos de plantas, e frente a isso vocês vão fazer o exercício, né, a atividade do livro da página 23 a 25 do livro de vocês, ó. 23, da página 23 até a 25, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.